que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo desse município, declaro abertos os trabalhos. Solicito que registre em ata a presença dos vereadores, com exceção do vereador William. Falta justificada. A ata da reunião anterior foi disponibilizada no site para consulta. Algum vereador tem alguma objeção? Não se manifestando aí seus vereadores, declarado aprovado. Leitura das indicações. Boa noite a todos. Indicação número 88 de 2026. A mesa diretora da Câmara Municipal de Carnaval, excelentíssimo senhor presidente. A vereadora Priscila Piazzi Borges, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos do artigo 126 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a adoção das providências necessárias por meio da Secretaria Municipal competente para a realização de manutenção preventiva, revisão mecânica e periódica e acompanhamento das condições dos veículos utilizados no transporte escolar das comunidades rurais do município, visando garantir maior segurança, regularidade e qualidade da prestação de serviço. Sugere-se, em especial, que seja realizada a revisão geral no veículo responsável pelo transporte escolar do povoado dos Campos, considerando os relatos de falha mecânica ocorridos no dia 13 de maio de 2026, situação que ocasionou transtornos e potencial de risco à integridade física dos estudantes transportados. Justificativa. A presente indicação possui relevante interesse público, tendo em vista que o transporte escolar adequado e seguro constitui serviço essencial para assegurar o acesso à educação, especialmente aos alunos residentes na zona rural do município. A manutenção preventiva e a revisão periódica dos veículos destinados ao transporte de crianças e adolescentes são medidas importantes para evitar interrupções do serviço, reduzir riscos de acidentes e proporcionar maior segurança, conforto e dignidade aos estudantes e seus familiares. Além disso, a adoção das providências sugeridas encontra respaldo nos princípios constitucionais da eficiência, continuidade e segurança dos serviços públicos, contribuindo para a melhor qualidade de prestação administrativa e preservação do patrimônio público municipal. A realização de manutenção preventiva representa medida de economicidade e gestão responsável, evitando custos maiores decorrentes de danos mecânicos mais graves e assegurando melhores condições operacionais da frota escolar. São das sessões 15 de maio de 2026, vereadora Priscila Piazzi. Indicação número 89 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Anderson Fabrício Teodoro, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos do artigo 126 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem apresentar indicação à excelentíssima senhora prefeita municipal, sugerindo a adoção das providências administrativas necessárias para análise
atualização e eventual implementação das medidas apontadas no laudo técnico elaborado por empresa especializada contratada pelo município para avaliação das condições de insalubridade dos servidores públicos municipais. Sugere-se ainda que o Poder Executivo, por meio dos setores competentes, promova a revisão das condições de trabalho dos servidores eventualmente expostos a agentes insalubres, observando os critérios técnicos, legais e orçamentários aplicáveis, a fim de assegurar maior efetividade às conclusões constantes do estudo realizado. Justificativa. A presente indicação possui relevante interesse público, considerando as constantes manifestações e reclamações apresentadas por servidores públicos municipais, quanto à ausência de implementação das medidas relacionadas às condições de insalubridade, já avaliadas por empresa técnica especializada contratada pelo município. A adequada análise e eventual adoção das providências cabíveis contribui para a valorização do servidor público, melhoria das condições de trabalho e fortalecimento da eficiência na prestação de serviços públicos municipais. Além disso, a observância das conclusões técnicas, eventualmente apuradas no referido estudo, encontra respaldo nos princípios constitucionais da legalidade, eficiência, moralidade e proteção ao interesse público, permitindo à administração pública promover ambiente laboral mais seguro e adequado aos servidores. A medida também poderá contribuir para a redução de afastamentos, prevenção de riscos ocupacionais e melhoria da qualidade de serviços prestados à população, mediante planejamento administrativo responsável e compatível com a realidade financeira do município. Sala das Sessões, 8 de maio de 2026, vereador Anderson Fabrício Teodoro. Indicação número 090 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora Priscila Piazza Borges, com as suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos do artigo 126 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a adoção das providências necessárias por meio da Secretaria Municipal competente para a realização de reparo e fechamento do buraco existente na Rua Expedito, nas proximidades dos números das casas 55 e 47, no bairro Jardins, considerando os transtornos e riscos ocasionados pelo acúmulo de água parada no local. Sugere-se ainda que sejam avaliadas medidas complementares de drenagem e manutenção da via, a fim de evitar novos danos à pavimentação e prevenir o reaparecimento do problema. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a demanda dos moradores da localidade, tendo em vista que o buraco existente na via pública vem ocasionando acúmulo de água parada, situação que compromete as condições de trafegabilidade, segurança e salubridade do local. Além dos transtornos causados aos pedestres e motoristas, o problema poderá favorecer a proliferação de insetos, especialmente do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e outras arboviroses, representando potencial risco à saúde pública. A adoção das providências sugeridas encontra respaldo nos princípios constitucionais da eficiência, prevenção e interesse público, contribuindo para a adequada conservação da infraestrutura urbana e melhoria das condições sanitárias da comunidade. Trata-se de medida de relevante benefício coletivo, capaz de promover maior segurança, bem-estar e qualidade de vida da população, mediante atuação administrativa preventiva e eficiente. Sala das Sessões, 15 de maio de 2026, vereadora Priscila Piazza. As indicações 88 e 90 de autoria da vereadora Priscila e 89 de autoria do vereador Fabrício estão sendo deferidas e serão encaminhadas a quem de direito. Apresentação do projeto de lei número 1947 de 2026. Projeto de Lei 1947/2026 dispõe sobre medidas obrigatórias de controle sanitário, prevenção de arboviroses e combate à proliferação de animais peçonhentos em estabelecimentos industriais
e atividades potencialmente geradoras de risco sanitário situadas no município de Carmo-da-Mata, especialmente em áreas urbanas residenciais e da outras providências. A Câmara Municipal de Carmo-da-Mata aprova. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas de proteção à saúde pública destinada à prevenção e ao controle de arboviroses e da proliferação de animais peçonhentos em estabelecimentos industriais, metalúrgicos, fundições, depósitos, recicladoras, parques de armazenamento e atividades congêneres localizadas no município. Artigo 2º. Os estabelecimentos enquadrados nesta lei deverão manter suas áreas internas e externas em condições sanitárias adequadas, de forma a evitar a formação de ambientes propícios à proliferação de vetores, de arboviroses e de animais peçonhentos, especialmente 1. A eliminação de criadores de mosquitos Aedes aegypti. 2. A prevenção da proliferação e abrigo de escorpiões, serpentes, roedores e outros animais peçonhentos. 3. O impedimento de acúmulo de água parada. 4. O adequado armazenamento de materiais, sucatas, escórias, resíduos industriais, entulhos ou recipientes, de forma a evitar a exposição às intempéries e contato direto com o solo. 5. A manutenção de limpeza e organização das áreas internas e externas, evitando condições que favoreçam riscos sanitários. Artigo 3º. Os estabelecimentos abrangidos por esta lei deverão adotar obrigatoriamente medidas permanentes de controle sanitário, incluindo 1. Inspeção semanal de todas as dependências. 2. Limpeza contínua de áreas produtivas, depósitos, pátios e áreas externas. 3. Armazenamento suspenso ou isolado do solo de materiais propícios ao abrigo de animais peçonhentos. 4. Manutenção de corredores livres para inspeção e limpeza. 5. Vedação de galerias, caixas, canaletas, tubulações e reservatórios. 6. Destinação ambiental adequada de resíduos sólidos industriais. 7. Adoção imediata de medidas corretivas sempre que constatada situação de risco sanitário. Artigo 4º. Os estabelecimentos abrangidos por esta lei ficam obrigados a manter registro atualizado das ações preventivas e inspeções internas realizadas para o controle de arboviroses e prevenção da proliferação de animais peçonhentos. Parágrafo 1º. O registro de que trata o caput deverá conter, no mínimo, 1. A data da inspeção realizada. 2. Identificação do responsável pela inspeção. 3. Descrição das irregularidades eventualmente constatadas. 4. Medidas preventivas e corretivas adotadas. 5. Registro de detetização, limpezas técnicas ou outras medidas de controle sanitário eventualmente executadas. Parágrafo 2º. Os registros deverão permanecer arquivados pelo prazo mínimo de 2 anos e serem apresentados sempre que solicitados pela autoridade sanitária municipal competente. Parágrafo 3º. A ausência dos registros obrigatórios ou a prestação dolosa de informações falsas constitui infração sanitária sujeita às penalidades previstas nessa lei. Artigo 5º. Sem prejuízo de outras ações previstas na legislação municipal, estadual e federal, constitui infração sanitária. 1. Permitir condições favoráveis à proliferação de escorpiões ou vetores transmissores de doença. 2. Manter sucatas, resíduos ou materiais acumulados sem acondicionamento adequado. 3. Dificultar ou impedir a fiscalização sanitária. 4. Reincidir em irregularidades anteriormente notificadas. 5. Deixar de manter ou apresentar os registros obrigatórios de inspeção e controle sanitário previstos nesta lei. Artigo 6º. O descumprimento desta lei poderá sujeitar o infrator às penalidades administrativas, observado o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e gradação, conforme a gravidade da infração. 1. Advertência formal. 2. Multa. 3. Multa em dobro em caso de reincidência. 4. Suspensão temporária das atividades nos casos de grave risco sanitário. 5. Cassação do alvará de funcionamento nos casos de reincidência reiterada ou manutenção de risco continuado à saúde pública. Parágrafo 1º. Sempre que possível, será concedido prazo razoável para a regularização de irregularidades constatadas antes da aplicação das penalidades mais gravosas. Parágrafo 2º. A aplicação das penalidades observará o devido processo administrativo e o direito à ampla defesa. Artigo 7º.
A responsabilidade pelo cumprimento desta lei é do proprietário, possuidor, administrador ou responsável legal pelo estabelecimento. Artigo 8º. A execução desta lei não implica criação de despesa obrigatória de caráter continuado, tampouco ampliação da estrutura administrativa ou de pessoal do Poder Executivo Municipal, podendo as ações de fiscalização serem realizadas com recursos já previstos no orçamento vigente, suplementados se necessário. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo a regulamentação desta lei, especialmente quanto aos critérios técnicos de fiscalização, gradação das penalidades e procedimentos administrativos. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é um projeto de autoria do vereador Guto do Esporte. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir medidas permanentes de controle sanitário e prevenção de arboviroses e da proliferação de animais peçonhentos em estabelecimentos industriais, depósitos, recicladoras, fundições metalúrgicas e atividades congêneres localizadas no município de Carmo da Mata. A proposta busca fortalecer a proteção da saúde pública, especialmente em áreas urbanas residenciais, próximas a empreendimentos que, em razão da atividade exercida ou da forma de armazenamento de materiais, possam favorecer o surgimento de focos do mosquito Aedes aegypti, escorpiões, roedores e outros agentes nocivos à população. A iniciativa encontra fundamento nos artigos 23, inciso 2 e 6, e artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, que atribuem aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual e atuar na proteção da saúde pública e do meio ambiente. Trata-se de legítimo exercício do poder de polícia sanitária voltado à prevenção de riscos coletivos e à promoção do bem-estar da população. Além de seu relevante interesse público, a proposta estabelece obrigações proporcionais e razoáveis aos empreendimentos abrangidos, priorizando medidas preventivas de organização, limpeza, armazenamento adequado e controle sanitário contínuo. A prevenção de doenças e acidentes relacionados à proliferação de vetores e animais peçonhentos representa medida essencial para a redução do risco à saúde coletiva, diminuição de impactos ao sistema público de saúde e melhoria das condições urbanas e ambientais do município. Diante disso, a aprovação do presente projeto de lei constitui importante instrumento de proteção sanitária, segurança urbana e promoção da qualidade de vida da população carmense, assim como a colaboração dos respeitáveis edis na aprovação do referido projeto de lei. Vereador Eduardo Augusto Evangelista, Guto do Esporte. Projeto de lei número 1947 de 2026, que dispõe sobre medidas obrigatórias de controle sanitário, prevenção de arboviroses, combate à proliferação de animais peçonhentos em estabelecimentos industriais e atividades potencialmente geradoras de risco sanitário situados no município de Carmo da Mata, especialmente em áreas urbanas residenciais, está sendo encaminhado para as comissões de legislação, justiça e redação e serviços públicos municipais para emissão de parecer. Apresentação do projeto de lei número 1948 de 2026. Projeto de lei 1948/2026. Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo da Mata, inscrito no CNPJ 19.164.029 e o ao contrário 37. A Câmara Municipal de Carmo da Mata aprova. Artigo 1º. Fica declarado como de utilidade pública municipal o Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo da Mata, inscrito no CNPJ 19.164.029 e o ao contrário 37, com sede na Rua Virgílio Silveira, 201, Centro de Carmo da Mata. Artigo 2º. A presente declaração de utilidade pública não implica qualquer ônus ao Poder Executivo Municipal, nem confere ao beneficiário direito automático às subvenções, auxílios financeiros, vantagens ou privilégios, devendo a concessão de quaisquer benefícios observada a legislação específica. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leonardo José de Assis, vereador Léo Cruz. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo reconhecer como de utilidade pública municipal o Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo da Mata, entidade representativa de relevante importância para o desenvolvimento econômico e social do município. O sindicato desempenha papel fundamental na organização, defesa e fortalecimento da classe produtora rural, promovendo assistência técnica, capacitação, orientação e apoio institucional aos produtores rurais locais, contribuindo diretamente para o incremento da produção agropecuária e para o desenvolvimento sustentável do setor.
Ressalta-se que o reconhecimento de utilidade pública não implica transferência automática de recursos ou benefícios, mas apenas o reconhecimento formal da relevância social da entidade. Diante do exposto, considerando a importância social e econômica da entidade, bem como a atuação em prol do interesse coletivo, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente proposição. Leonardo José de Assis, vereador Mel Cruz. O projeto de lei número 1948 de 2026 declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo da Mata, inscrito no CNPJ número 19.164.029.00037, está sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para estudo e emissão de parecer. Primeiro turno do projeto de lei número 1945 de 2026, que autoriza o pagamento de sobreaviso aos servidores ocupantes do cargo de coveiro no município de Carmo da Mata. Solicito ao jurídico dessa casa que faça suas considerações sobre a legalidade do projeto. Boa noite a todos. Projeto de Lei Ordinária 1945 de 2026. A proposição ela aborda matéria relacionada ao pagamento de sobreaviso aos servidores ocupantes do cargo de coveiro no município de Carmo da Mata, em razão da necessidade de continuidade dos serviços cemiteriais, em sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Trata-se aqui de organização administrativa e de remuneração de servidores públicos municipais, matéria que é de competência do município e de iniciativa privativa do Poder Executivo, haja vista que diz respeito a servidores que compõem a sua estrutura administrativa, não havendo vício de iniciativa nem qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes. A proposição ela observa os princípios da administração pública, em especial da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público. Além disso, o projeto de lei foi devidamente instruído com estimativa de impacto financeiro e declaração do ordenador de despesas, atendendo às exigências do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O estudo apresentado, ele demonstra que a despesa possui baixo impacto e compatibilidade com o orçamento municipal, e corroborando com a análise do projeto de lei, o parecer do setor técnico de contabilidade desta casa ele foi favorável à tramitação. E, por fim, sob o aspecto jurídico, essa advocacia legislativa ela manifesta pela viabilidade técnica do projeto de lei, podendo seguir normal tramitação. Vereador Guto, por favor, faça suas considerações acerca da reunião das comissões referente a esse projeto. Olá, boa noite a todos, caros assistentes de casa e população aqui presente, vereadores. Projeto de Lei Ordinária 1945 de 2026, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisaram o projeto de lei número 1945 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o pagamento de sobreaviso aos servidores ocupantes do cargo de coveiro no município de Carmo da Mata. Após a análise, verificamos que o projeto de lei é constitucional e legal pelo abordar matéria de competência do município e iniciativa legítima do Poder Executivo, já que dispõe sobre organização administrativa e remuneração de seus servidores públicos. O projeto de lei busca garantir a comunidade dos serviços cemiteriais, especialmente em situações urgentes e imprevisíveis, como a realização de sepultamentos em finais de semana, feriados, pontos facultativos, assegurando que a população tenha atendimento adequado quando necessário. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, e proposição também atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando acompanhada do impacto financeiro e da declaração do ordenador das despesas, demonstrando que a medida
possui compatibilidade com a LOA, LDO e PPA, sem comprometer as metas fiscais do município. Dessa forma, as comissões manifestaram favorável ao projeto de lei em análise. Tendo as comissões exaradas parecer favorável à tramitação, passarei uma discussão e votação do projeto de lei número 1945 de 2026. Projeto de lei número 1945 de 2026 autoriza o pagamento de sobreaviso aos servidores ocupantes do cargo de poder no município de Caminamar. Está em primeiro turno de discussão. Encerrar a discussão. Projeto de lei número 1945 de 2026 está em primeiro turno de votação nominal. Vereadora Priscila. Aprovo. Vereador Dunga. Aprovo. Vereador Eduardo. Aprovo. Vereador Rúdio. Aprovo. Vereadora Silvana. Aprovo. Vereador Léo. Aprovo. Vereador William ausente. E vereador Fabrício. Aprovo. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1945 de 2026 segue para segundo turno de discussão e votação na próxima sessão ordinária. Primeiro turno do projeto de lei número 1946 de 2026, que dispõe sobre diretrizes para a política municipal de apoio ao deslocamento dos pacientes oncológicos no município de Caminamar. Solicito ao assessor dessa casa que faça suas considerações sobre a legalidade do projeto. O projeto de lei ordinária 1946 de 2026, ele aborda diretrizes de política pública voltadas à promoção do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente em favor de pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade. A proposição, ela não cria cargos, nem órgãos públicos ou novas estruturas administrativas. Ela tampouco interfere na organização interna da administração municipal. O texto da proposição, ele apenas estabelece diretrizes gerais para que o Poder Executivo ele possa implementar ações de apoio ao deslocamento de pacientes em tratamento contra o câncer, preservando integralmente a competência administrativa do Executivo para regulamentar, planejar e executar a política pública. A proposição em análise ela está em conformidade com o entendimento firmado no termo de repercussão geral número 917 do STF. Além disso, a proposição ela encontra fundamento nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que assegura o direito social à saúde e impõe ao poder público o dever de promover políticas públicas destinadas ao acesso universal e igualitário a ações de serviço de saúde. Portanto, sob o aspecto constitucional e legal, não se verifica vício de iniciativa, afronta ao princípio da separação dos poderes ou incompatibilidade orçamentária, razão pela qual esta advocacia legislativa ela manifesta pela viabilidade técnica da presente proposição, podendo seguir normal tramitação em plenário. Publicação do parecer das comissões permanente ao projeto de lei número 1946 de 2026. Vereadora Silvana, por favor, faça suas considerações acerca das reuniões referentes a esse projeto. Boa noite a todos os vereadores, boa noite os que estão aqui presentes, os visitantes, boa noite a quem nos assiste de casa. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como a Comissão de Serviços Públicos Municipais, analisaram o projeto de lei de número 1946 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a política municipal com apoio ao deslocamento aos pacientes ecológicos do município de Caminamar. No ponto de vista jurídico, verificamos que a posição da é legal, não apresentando vício de iniciativa, uma vez que não cria cargos e não altera a estrutura da administrativa e limita o
estabelecer diretrizes na política pública, estando em conformidade com o entendimento afirmado pelo STF no tese de repercussão geral no número 917, no mérito do projeto, demonstra a sensibilidade social e compromisso com a agilidade, a pessoa humana ao reconhecer a realidade enfrentada diariamente por pacientes ecológicos do município. O tratamento contra o câncer exige viagens frequentes para outros municípios, impondo desgaste físico, emocional e financeiro, justamente com o momento de extrema fragilidade do paciente e de sua família. Exerço garantir diretrizes para o transporte mais digno, organizado e humanizado, representa a medida de relevância interesse público. Dessa forma, as comissões manifestam favoravelmente o projeto de lei em análise. Tendo as comissões exarado parecer favorável à tramitação, passaremos à discussão e votação do projeto de lei número 1946 de 2026. Projeto de lei número 1946 de 2026, que dispõe sobre diretrizes para a política municipal de apoio aos alojamentos de pacientes oncológicos do município de Cabo da Mata, está em primeiro turno de discussão. Encerrada a discussão, projeto de lei número 1946 de 2026 está em primeiro turno de votação nominal. Vereadora Priscila. Aprova. Vereador Dunga. Aprova. Vereador Eduardo. Aprova. Vereador Guto. Aprova. Vereador Léo. Aprova. Vereador William ausente e vereador Fabrício. Aprova. Aprovado. Desculpa, Silvano. Vereador Silvano. Aprova. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1946 de 2026 está sendo encaminhado para o segundo turno de discussão e votação na próxima sessão ordinária. Segundo turno em redação final do projeto de lei número 1942 de 2026, que institui a política municipal Rota Azul, voltada à organização e humanização do transporte em saúde para pessoas com deficiência, especialmente crianças com transtorno do espectro autista, TEA, e da outras providências. Projeto de lei número 1942 de 2026, que institui a política municipal Rota Azul, voltada à organização e humanização do transporte em saúde para pessoas com deficiência, especialmente crianças com transtorno, espectro autista e da outras providências, está em turno único de discussão. Presidente. Você quer falar? Para falar da discussão? Amigos, a população que nos assiste, tanto aqui na casa quanto em casa, esse projeto é um projeto importantíssimo, porque é uma causa muito justa, hoje, com esse crescimento de crianças com TEA, espectro autismo. Então, a gente está aqui apresentando esse projeto, um projeto que veio em minhas mãos lá das Mães Atípicas, onde a gente, eu acho que não só eu, mas toda a população camense hoje tem uma preocupação muito grande com esse projeto, não aqui da casa, mas esse projeto dessas Mães Atípicas, que tanto se preocupam com as crianças que precisam de um atendimento diferente de outras crianças, porque cada uma tem o seu temperamento, cada uma tem o seu tempo. Então, esse transporte é um transporte que vai tranquilizar não só as mães, mas as crianças com atendimento
que a gente ainda não dispõe do serviço que elas precisam aqui no município, então elas se encontram só em Oliveira. Então esse projeto não é de nenhuma regalia de nenhum vereador aqui para se promover e nem tripudiar em cima de uma instituição tão séria que é essa instituição. Então eu peço a vocês que levem esse projeto bem a sério e que o mais rápido possível a nossa prefeita sancione essa lei para que essas mães tenham essa tranquilidade quando for sancionada, elas consigam dormir com mais tranquilidade, sabendo que as suas crianças terão o direito de ir e vir nas suas atividades com muita tranquilidade. Muito obrigado aos amigos vereadores que votaram a favor desse projeto. Encerrada a discussão, projeto de lei número 1942 de 2026 está em segundo turno de votação nominal. Vereadora Priscila. Aprovo. Vereador Dunga. Aprovo. Vereador Eduardo. Aprovo. Vereador Guto. Aprovo. Vereadora Silvana. Aprovo. Vereador Léo. Aprovo. Vereador Luiz ausente. Vereador Fabrício. Aprovo. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1942 de 2026 está sendo devolvido para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para receber parecer de redação final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dispensa o interstício regimental a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 1942 de 2026, que institui a política municipal Rota Azul, voltada à organização e humanização do transporte em saúde para pessoas com deficiência, especialmente crianças com transtorno de espectro autista, TEA, e da outras providências, uma vez que não houve necessidade de adequações ao texto e nem recebeu nenhuma emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1942 de 2026 está sendo encaminhado para o Executivo para sanção. Segundo turno e redação final do projeto de lei número 1943 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de Câmara da Mata para o exercício financeiro de 2026. Projeto de lei número 1943 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de Câmara da Mata para o exercício financeiro de 2026, está em segundo turno de discussão. Encerrada a discussão, o projeto de lei número 1943 de 2026 está em segundo turno de votação nominal. Vereadora Priscila. Aprovo. Vereador Dunga. Aprovo. Vereador Eduardo. Aprovo. Vereador Guto. Aprovo. Vereadora Silvana. Aprovo. Vereador Léo. Aprovo. Vereador William ausente e vereador Fabrício. Aprovo. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1943 de 2026 está sendo devolvido para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para receber parecer de redação final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dispensa o interstício regimental e a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 1943 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de Câmara da Mata para o exercício financeiro de 2026, uma vez que não houve necessidade de adequações ao texto e nem recebeu nenhuma emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1943 de 2026 será encaminhado ao Executivo para sanção. Segundo turno e redação final do projeto de lei número 1944 de 2026, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1701, de 20 de dezembro de 2023, que fixa subsídio do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura 2025 e 2028 e da outras providências. Projeto de lei número 1944 de 2026, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1701, de 20 de dezembro de 2023,
que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 2025 a 2028 e dá outras providências, está em segundo turno de discussão. Encerrada a discussão, projeto de lei número 1944 de 2026 está em segundo turno de votação nominal. Vereadora Priscila? Aprovo. Vereador Dunga? Aprovo. Vereador Eduardo? Aprovo. Vereador Guto? Aprovo. Vereadora Silvana? Aprovo. Vereador Léo? Aprovo. Vereador Coelho ausente e vereador Fabrício. Aprovo. Aprovada por unanimidade, o projeto de lei número 1944 de 2026 está sendo devolvido para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para receber parecer de redação final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação final dispensa o exercício regimental e a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 1944 de 2026, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1701, de 20 de dezembro de 2023, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura 2025-2028 e dá outras providências, uma vez que não houve necessidade de adequações ao texto e nem recebeu nenhuma emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1944 de 2026 será encaminhado ao Executivo para sanção. Convido o senhor Matheus, que gentilmente apareceu essa casa para falar sobre IPTU, sanar as dúvidas dos servidores, a fazer uso da tribuna, por favor, Matheus. Boa noite a todos. Cumprimento a todos na pessoa do senhor presidente. E venho aqui a pedido da prefeita Mônica para sanar algumas dúvidas que foram encaminhadas ao Poder Executivo em relação ao IPTU de 2026 e sobre o qual realmente existem questões sui generis que nós até informamos à Câmara através de ofício e que agora nós vamos aqui dizer de público. Primeiro, contextualizando a situação e tranquilizando a população e os seus vereadores de que existe uma série de boatos aí circulando na cidade sobre o IPTU de 2026 que não procedem, né? Sobre aumentos excessivos de IPTU, e essa não é a realidade que a gente observa. Até porque existe um pendente de votação aqui nessa casa, um projeto de lei que o Executivo encaminhou para a gente revisar para baixo as alíquotas desse tributo, em razão de que no ano de 2017 foi aprovado por essa Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito da época uma lei complementar estabelecendo uma pauta de valores venais para os imóveis de Carro da Mata. E essa lei, não se sabe por que, não foi aplicada no ano de 2018, quando se esperava que ela entrasse efetivamente em vigor. E a atual gestão, por uma série de verificações que tomou cuidado de fazer, da atividade tributária do município e também em razão de um relatório que o Tribunal de Contas encaminhou à prefeita Mônica, nós identificamos essa falha que aconteceu por alguma razão em 2017, de não se ter aplicado a Lei Complementar número 83 a partir do ano de 2018. E em função disso, essa lei vai passar agora a partir de 2026 a ser aplicada, ou será aplicada para o IPTU de 2026, e em razão disso foi encaminhado para cá um projeto reduzindo ainda mais um pouco as alíquotas do novo Código Tributário, que foi aprovado no ano de 2025 pelos senhores nessa casa, e pelo qual eu inclusive parabenizo os senhores, porque vai trazer uma série de avanços para o município, tenho certeza disso, já está trazendo, já está em vigor, mas em função dessa lei complementar e de um aumento que aconteceria, né, de forma abrupta, nós optamos por
orientar a prefeita Mônica e ela acatou, enviando esse projeto de lei para cá para reduzir as alíquotas e trazer os valores de IPTU para um patamar razoavelmente aí próximo do que o município tem por prática comum já de muitos anos. E agora eu abro para perguntas dos senhores mais específicas sobre algum tema que possa haver. Boa noite novamente a todos, boa noite, Matheus. Então, Matheus, eu só quero reafirmar aqui. Essa alteração do IPTU aconteceu nessa gestão, mas era algo que já tinha que ter acontecido, né? Exatamente, foi uma lei de 2017, ela foi aprovada em dezembro de 2017 e deveria ter sido efetivamente aplicada no IPTU de Carnanata a partir de 2018. E não foi, por alguma razão. E se não aplicado, o que pode acontecer mesmo? Aí é crime de responsabilidade da prefeita. Ela não tem a opção de não aplicar essa lei. E outra pergunta. Vão ter pessoas que vão ser isentas de pagar o IPTU, né? Sim, existe critério no novo Código Tributário, né? As pessoas que são consideradas aí de baixa renda, que estão inscritas no CAD único, são proprietárias de um único imóvel urbano, elas têm a prerrogativa da isenção. E aí é importante deixar claro aqui, vereadora, e todos os demais vereadores, até para orientar a população, de que ao receber o IPTU de 2026, e nos próximos também, vai haver um prazo para que os senhores verifiquem o IPTU e, em caso de dúvida, de incongruência, não concordância com o que está lançado ali, vai poder procurar o setor de tributação do município, fazer um requerimento, se for o caso, tirar suas dúvidas, impugnar o valor, falar não concordo com esse valor, quero uma revisão. E aí isso será tecnicamente avaliado e respondido para cada cidadão quando isso acontecer. E a última pergunta aqui, e para fazer a consulta dos débitos do IPTU, é pelo CPF ou a inscrição do imóvel? Pode ser feito pelos dois. Obrigada. No caso da inscrição do imóvel, só para complementar, você vai conferir apenas aquele imóvel em específico. Caso um CPF seja proprietário de mais de um imóvel, aí pelo CPF você puxa todos os imóveis. Obrigada. Vereador Léo. Boa noite a todos. Boa noite, Matheus. Boa noite. Só para ratificar o que a gente já conversou, para a população também ter ciência, no Código Tributário que foi votado no ano passado, não teve aumento de alíquota. Não teve, já teve inclusive uma redução. Inclusive, desse projeto novo que chegou, vai ter a redução também. Então, a população seria, como nós já conversamos, ter ciência do que está acontecendo agora. Foi um erro, né? Não se trata de caçar a nome, caçar as buchas, quem errou, quem não errou. O que está acontecendo agora é que deveria ter sido usado uma pauta em 2017, que não foi usada, e agora, essa pauta não tem criação da Mônica, nem da prefeita, nem criação do santuário de vereadores. Não. Então, o executivo está sendo teoricamente obrigado a cumprir essa pauta pelo Tribunal de Contas, é isso? Exatamente. Fomos questionados, né? Nosso município, aqui fala o nome do município, fomos questionados aí sobre uma série de procedimentos, né? Um deles a questão da tributação do IPTU, da pauta de valores que estava sendo adotada pelo município, e aí foi feita uma verificação minuciosa dos fatos. Então, essa pauta de valor já estava sendo usada Para o ITBI, sim. Com alteração substancial, você só no IPTU. Isso. O IPTU em razão dessa falta de aplicação em tempo hábil, né? E aí houve um acúmulo de tempo que gera um aumento que seria excessivo, que nós vamos buscar corrigir com esse projeto de lei que foi encaminhado para cá. Ok, obrigado. Vereador Fabrício. Boa noite a todos os vereadores. Matheus, boa noite. População que nos assiste de casa. A todos vocês que estão aqui presentes, boa noite. Matheus, eu estou com uma pergunta aqui, popular, que foi endereçada aqui a
Câmara, só para você dar uma explanada para todos, como foi calculado o valor venal dos imóveis, para a população entender. O valor venal dos imóveis ele é calculado com base nas informações que estão no cadastro do imóvel lá na prefeitura. Lá na prefeitura você tem, para cada imóvel, a metragem quadrada do lote, a metragem quadrada da construção, o bairro que está localizado, a via, e com base nesses fatores você calcula o valor venal aplicando os valores que estão previstos na Lei Complementar 83 de 2017. A Lei Complementar prevê os valores de metro quadrado do terreno do bairro central, bairros não centrais, periféricos. Ela tem lá um escalonamento e esses valores são aplicados com base nas informações que estão no cadastro de metragem quadrada, do lote da construção, a localização desse lote ou dessa edificação, enfim, com base no cadastro do imóvel. E aí é importante frisar, compete ao contribuinte manter o cadastro do imóvel dele sempre atualizado. Na lei, o próprio decreto, o último que foi feito agora esse ano, fala da questão da isenção, né, para aqueles contribuintes cumulativamente que estejam inscritos no CAD único, né, e que possuem um único imóvel urbano, né, e não possui imóvel rural. A gente já havia falado, pessoal, para a prefeitura, depois que a gente votar esse projeto que está aqui na casa, para a prefeitura manifestar para toda a população, explicar, explanar de uma forma clara, de uma forma didática, para ficar entendido por todos, para não gerar dúvida, né? A gente solicitou isso. Eu acho que isso aqui é importante chegar ao conhecimento dessas pessoas que têm esse direito, que talvez não fiquem sabendo, né? A prefeitura manifestar e divulgar isso. E uma outra coisa que eu só quero fazer uma colocação, no projeto que está aqui para a gente concluir, no artigo 5º, que fala sobre a anistia dessa lacuna que é do ano de 2018 a 2025. Porque se não fizesse isso... Se a gente não anistiar esses anos todos que a Lei Complementar 83 estava vigente e não foi aplicada, seria obrigação também da prefeita cobrar isso da população. Não é interesse causar esse prejuízo à população, porque a população não tem culpa nenhuma da falha que a prefeitura cometeu lá em 2017, 2018, de não ter aplicado a lei. Né? Então não é interesse de causar esse tipo de transtorno, e realmente é um transtorno, então está prevista aí a anistia desse período todo, portanto a lei complementar vigiará na prática de agora em diante para fins de PTU, e o que tem aí de 2018 a 2025 já fica desde já anistiado. Ninguém vai ter que se preocupar com cobrança retroativa, não. Pois é, isso é importante porque os assuntos que saem na rua, às vezes, é totalmente distorcido da realidade do que está realmente acontecendo de fato. Né? Então, a população tem que ter esse conhecimento e ainda bem, né, que a administração teve essa sensibilidade de fazer isso aqui. Tá bom? Para mim está claro. Obrigado, boa noite. Eu agradeço. Obrigado, Couto. Boa noite, Matheus. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Em conversa já com você, ventiloso que o contribuinte que paga seu IPTU à vista vai ter um desconto. Esse desconto pode chegar a quanto por cento? Então, nós vamos aí estabelecer critérios para o contribuinte que pagar o seu IPTU em dia, e esse desconto, pelo que está previsto no novo Código Tributário, pode chegar até 30% do valor do IPTU. E esse desconto vai ser muito bem-vindo nesse momento, justamente por conta dessa questão da Lei Complementar 83, né, porque vai ajudar a administração municipal com esse desconto, já corrigir mais um pouco essa distorção que veio lá de 2018 para cá. Então, o contribuinte que pagar o seu
o seu imposto em dia, à vista, vai ter lá descontos definidos. Esses descontos, para cada situação, ainda não estão definidos, será feito um decreto. Assim que for aprovado aqui o projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo, será elaborado um decreto e definidos os critérios, e aí podem ficar tranquilos. Vereador Fabrício, nós vamos fazer uma ampla divulgação, não só desses critérios de isenção, que são muito importantes, mas também de todas as questões ligadas a descontos e ao valor final do IPTU, porque a população tem que estar muito bem informada sobre aquilo que ela está pagando. Mais uma pergunta popular que chegou aqui na casa, a gente vai fazer essa pergunta, às vezes nem seria necessário, mas com esse novo código tributário que agora vai entrar em vigor aqui em Camarata, tem um popular, um pagador de imposto, que fez a seguinte pergunta: o que acontecerá com o não pagamento desse imposto do IPTU? É o que já acontece desde sempre. Ele fica inscrito em dívida ativa, gera juros, multa, e em algum momento pode ser cobrado do cidadão por via extrajudicial, que é o protesto em cartório, ou por via judicial, que é a execução fiscal que o município realiza, e aí é no Poder Judiciário. Muito obrigado, está claro para mim. Muito obrigado pela boa noite. Vereador Silvana. Boa noite, Matheus. Boa noite. Como será para emitir a segunda via do IPTU? Segunda via, tanto para emitir a primeira quanto a segunda, caso o cidadão não receba em casa a sua guia, vai estar disponível no site da Prefeitura. O cidadão vai poder lá, por alguma razão aí que não nos compete aqui especular, a guia não chegou. Ele vai poder acessar o site lá da Prefeitura e vai estar disponível lá, preenchendo os dados, ou inscrição no imobiliário, ou CPF. Ele vai retirar lá a sua guia de IPTU para não incorrer em um atraso de prazo, enfim, perder algum desconto importante. Vereador Dunga. Boa noite, Matheus. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se esse imóvel rural entra na pauta aí. Não, o imóvel rural ele é tributado pelo ITR, que é do governo federal. Não é competência do município. O IPTU incide apenas sobre os imóveis urbanos e das áreas que assim são definidas por lei. Muito obrigado. Por nada. Vereador Eduardo. Boa noite a todos, boa noite, Matheus. Boa noite. Mais uma dúvida popular que surgiu também é como que é feito a conta do valor do IPTU, para poder explicar para as pessoas. Como a gente disse aqui, o valor venal é calculado com base na metragem quadrada do terreno, quando é lote vago, e quando é uma construção, metragem quadrada do terreno e da edificação, multiplicar pelo fator ali correspondente à área onde aquele imóvel está localizado na cidade, uma área central, não central, uma periférica, de acordo com os parâmetros da Lei 83. Lá tem os valores de cada quilômetro quadrado em cada região, tanto do terreno quanto da edificação. É feita essa multiplicação e aplicada a alíquota, que é um percentual aí que a gente definiu, que é justamente o que a gente está reduzindo no projeto de lei que foi encaminhado para cá, e aí chega-se no valor final do IPTU. Certo. E sobre o prazo para as pessoas que têm direito à isenção, você já consegue falar? Isso ainda nós vamos definir em um decreto que vai ser publicado, mas pode ficar tranquilo, também vai ser amplamente divulgado. Certo, obrigado. Por nada. Matheus, aproveitando o momento, já foram lançados os ISS e as taxas de licenças. Certo. Os ISS saíram com guia, foram entregues hoje com guia para vencimento 2 dias após. E com valor, com aumento considerável. Para os profissionais, a gente queria saber o que pode ser feito quanto a isso, se eles vão ter um novo tempo para estar reprogramando essa data de vencimento. Diante aí dessa guia recebida em cima da hora, eu vou, não é uma decisão minha, é importante falar, mas eu vou levar a sugestão, inclusive nós discutimos isso anteriormente, eu vou levar lá para a prefeita já amanhã a sugestão de a gente prorrogar esse vencimento e também possibilitar o parcelamento desses valores
E é claro que isso vai demandar algum tempo para fazer uma adequação no sistema tributário do município, mas nós vamos fazer a divulgação disso também aí no momento oportuno. Mas diante desse imprevisto aí que fez aqui chegar em cima da hora, não é justo realmente que o contribuinte seja penalizado. Então eu vou levar assim a sugestão de a gente prorrogar esse vencimento, possibilitar o parcelamento e quem sabe alguma outra possibilidade de mudança aí nesse tributo que a gente possa estudar. A princípio essas duas aí. Teve uma outra questão quanto ao microempreendedor individual. Foi cobrada uma taxa e o governo federal não permite que cobre nenhuma taxa sobre o microempreendedor individual, de R$150, e que eu acho que é até ilegal. Aconteceu em alguns casos sim de cobrar essa taxa, eu já me informaram lá na tributação que isso aconteceu, inclusive algumas pessoas que procuraram a tributação e já fizeram um requerimento para revisar e dar baixa nessa cobrança indevida. Então quem recebeu uma cobrança considerada indevida pode sim procurar o setor de tributação, fazer lá o seu requerimento, faz lá na hora e o setor de tributação vai fazer a baixa dessa cobrança indevida. Ok. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Presidente, deixa eu só fazer um pedido aqui para o Matheus, só explanar, Matheus, no que está no decreto aqui, no último que foi feito, no artigo 3º, que fala sobre a questão do parcelamento, que isso é bom também a população ter ciência, que pagando de uma só vez, terá um desconto de possivelmente até 30%. Só que justamente esse ponto aí que vai ser revisado ainda, porque as datas de vencimento que foram previstas já estão também em cima da hora para fazer o lançamento do IPTU, até porque tem esse projeto ainda pendente de votação, depois tem que ser sancionado. Então nós vamos revisar essas datas todas, mas vai ter sim possibilidade de parcelamento do IPTU, vai ter desconto para pagar à vista e vai ter desconto também para pagar em dia parcelado. É o que está aqui, né? Pelo menos isso aqui já garante benefício para a população. Isso é bom. Uma política que a administração pretende adotar de valorizar aquele contribuinte que paga o seu tributo em dia. Matheus, obrigado. A gente queria agradecer pela presença e aproveitar que o nosso amigo lá, que agora vai ser o chefe de gabinete, né? Secretário de governo. Para quem não conhece, é o novo secretário de governo do nosso município, que a gente sempre falava, quando da vinda dos projetos para cá, secretário, tivesse alguém para estar explicando antes para a população, para que elas fiquem inteiradas sobre o que está acontecendo. Porque mesmo uma vez esse projeto complexo, surgiu uma conversa meia fora do normal, que na realidade estava acontecendo. Então, se puder TV junto ao prefeito sobre esse assunto, sempre que vir um projeto que gere dúvidas ao município, que venha antes estar explicando para a população, para ficar mais esclarecido. Muito obrigado, Matheus. Obrigado a vocês. Em nome da prefeita Mônica, eu agradeço também a oportunidade dada à administração de explanar e esclarecer as dúvidas e, de fato, colocar aí um freio nessa questão das conversas incoerentes e dos planos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Convido o secretário municipal de Assistência Social, Carolina, juntamente com a sua equipe, para fazer um junto. Eu peço licença, senhor presidente, para entregar um pequeno folder que ele vai falar sobre a resolução que a gente vai pontuar hoje. E aí vocês podem encaminhar e, se tiver alguma dúvida, vocês podem, por favor.
Cumprimento a todos, cumprimento a Câmara Municipal, na pessoa do senhor presidente, cumprimento também as entidades que estão aqui representadas, né? Aos vereadores, aqueles que estão assistindo a gente em casa. Eu estou como secretária de Desenvolvimento Social e começo a minha vida de servir, né, a população em 2003. Não é 2013, isso corrobora um pouco para a minha idade, que, né, enfim, mas eu já trabalho na administração pública desde 2003 e a prefeita Mônica pediu para que eu assumisse essa pasta porque eu não tenho interesse político, nunca tive e não terei. Não sou filiada a nenhum partido político e não tenho nenhuma questão política. Já trabalho já há bastante tempo, como eu já falei, quase 30 anos, e eu deixo uma história de transparência e de apoio, e eu estou aqui em Carmo da Mata já há 13 anos, alguns já tiveram a oportunidade de trabalhar um pouco comigo, tive, ainda que, né, não estando na administração, pude ajudar um pouco algumas entidades. Então, quando eu assumi a cadeira no desenvolvimento social, eu percebi que as pastas das entidades estavam esvaziadas, elas estavam vazias. E me chamou muito a minha atenção e eu percebi que isso poderia ser um ruído, um problema, né? E então, imediatamente, eu fiz a substituição do técnico por uma técnica extremamente qualificada, que é a Renilda Rosário, que ela é assistente social, ela já está na administração há bastante tempo e é uma pessoa técnica, ética e enfim, e que tem feito um trabalho de excelência, né, frente ao Conselho Municipal da Infância, enfim. E ela é técnica também do fortalecimento de vínculos e ela hoje e a Marcela são as responsáveis pela entidade. Então ela falou assim, olha, Camila, nós estamos com um problema que eu percebo alguns ruídos sobre as entidades. Então, nós temos um assessor, que é o Aloysio, que as entidades, eu posso dizer para as entidades que dispensa apresentação, né, pessoal? Que é uma pessoa extremamente capacitada para fazer a análise. Então, o que eu gostaria, eu vou passar a palavra para o Aloysio, mas o que eu gostaria de deixar muito registrado, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas das entidades, é o seguinte, aqui o Matheus acabou de deixar essa assembleia dizendo que um problema acontecido em 2017, neste ano, foi acionado pelo Tribunal de Contas. Então, as coisas elas não acontecem de um ano para o outro. Então, nós temos aí uma lacuna de quase 10 anos, né? E o Tribunal de Contas veio. Então, eu quero encontrar com cada um aqui, daqui a 10 anos, e eu quero que vocês olhem para mim e falem assim, poxa, Camila, obrigada, foi legal, você nos ajudou, enfim. Eu não quero encontrar com ninguém e essa pessoa dizer, olha, eu tive um problema muito sério com a minha entidade ou né, com alguma coisa dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então eu quero ser lembrada como uma pessoa que trabalhou de forma ética, imparcial e que deixou uma contribuição, ainda que pequena, como a gente tive a oportunidade de deixar aqui na cultura, ainda que modesta, mas com seriedade, apolítica, e é isso que eu gostaria. É o desejo, né, nosso do desenvolvimento social, que as pessoas consigam lograr êxito nos seus projetos, e eu estou à disposição. Então, eu já entreguei um folder para todas as entidades e gostaria de pedir, por favor, ao consultor Aloysio, que venha falar um pouco para a gente sobre essa norma, né, do Conselho Nacional de Assistência Social,
sobre o que é uma entidade de assistência social e entre outras questões. Eu acho que aqui não tem espaço para que a população faça perguntas, mas fica aberto aos vereadores que queiram fazer algum questionamento sobre, e já nos coloca a nossa equipe à disposição das entidades que quiserem posterior nos procurar e também aos colegas, né, aos senhores vereadores que quiserem fazer, tá bom? Então, Luiz, por favor, e muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos e todas, em especial o presidente desta igreja casa, a pessoa da Vossa Excelência. Eu cumprimento os demais vereadores, agradeço a oportunidade de estar aqui em Carta da Mata, mais uma vez, e pela primeira vez aqui na Câmara Municipal, Casa do Povo. Então nos sentimos muito honrados por estarmos aqui para falarmos de um assunto tão importante. E agradeço também de forma especial a Camila pela oportunidade, pelo espaço também. O motivo da nossa visita no dia de hoje é para esclarecer, né, principalmente as entidades que prestam relevantes serviços no município de Carta da Mata, sobre uma mudança na regulamentação das relações das entidades, das organizações da sociedade civil que prestam serviços ligados diretamente à política de assistência social, em âmbito nacional, estadual e municipal. E é especificamente a Resolução 182, de 13 de fevereiro de 2025, editada pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Até então, nós tínhamos resolução como referência, a Resolução 27 de 2011, que estabelecia os parâmetros das entidades que poderiam obter uma inscrição nos conselhos, tanto municipal, estadual e nacional, perante a política de assistência social, estabelecendo assim as regras da relação dessas entidades com a política de assistência social. Acontece que após também as mudanças promovidas pela Lei 13.019 de 2014, intitulada Marco Regulatório, essa legislação ela trouxe diversos requisitos mais robustos ainda para a relação entre poder público e organizações da sociedade civil. E aí agora, em 2025, vencido todos os prazos para as adequações necessárias nessas entidades, o Conselho Nacional de Assistência Social ele traz um novo marco nas relações com essas entidades, delimitando ainda mais o que pode ser considerado de fato um serviço prestado pela entidade, considerado vinculado à política de assistência social, não diminuindo de forma alguma os relevantes serviços que são prestados pelas entidades, mas estabelece as regras e os parâmetros para que essas entidades sejam consideradas entidades tituladas e capacitadas para terem inscrição específica no Conselho Municipal de Assistência Social. Nada impede que essas entidades obtenham inscrições em outros conselhos de direito, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, entidades que prestam serviços ligados à criança e adolescente, entidades que prestam serviços ligados à população e à pessoa idosa, entidades que prestam serviço às pessoas com deficiência, entre outras temáticas, entre outras políticas setoriais também, porque nós temos os conselhos de cultura e de patrimônio, conselho de esporte, conselho de educação. Mas especificamente essa resolução, ela traz aqui a tipologia dos três tipos de serviços ou de relação direta que a entidade ela tem com a política de assistência social. O primeiro, que é extremamente considerável, são as entidades de atendimento, são as entidades que prestam serviço de forma ininterrupta, ligado diretamente ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, grupos prioritários. E essas entidades, elas, para ilustrar um pouco mais, de uma forma mais didática, são as entidades que já prestam serviço que, teoricamente, deveriam talvez ser prestados pelo próprio município, mas o município, devido principalmente às vezes à escassez de recursos, esse serviço ele pode ser prestado por alguma entidade. E aqui no município de Carmo da Mata, por exemplo, nós temos alguns exemplos bem claros
de entidades bastante antigas, né? Não desmerecendo as demais, é claro, mas entidades que prestam serviços diretamente, que poderiam ser esses serviços, por serem tipificados conforme a Política Nacional de Assistência Social, nos diversos documentos normativos, né, que vai desde a Política Nacional de Assistência Social, Normativa Operacional Básica, a própria tipificação dos serviços socioassistenciais e também essa resolução, né, agora do Conselho Nacional de Assistência Social, que regulamenta o tipo de atendimento. Nós podemos citar o exemplo da APAE, né, que faz um trabalho extremamente relevante com crianças, adolescentes e até adultos, pessoas com deficiência, reabilitação, inclusive. Nós temos a Vila também, que é uma comunidade, né, uma instituição de longa permanência, que faz um acolhimento institucional para a pessoa idosa. Nós temos uma instituição SOS também, que faz um trabalho muito relevante no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, normalmente no contraturno escolar com crianças e adolescentes, entre outras entidades também, mas talvez essas não diretamente vinculadas a essa tipologia específica de atendimento. O outro tipo de entidade que nós temos são as entidades de assessoramento, e até o folder entregue pela Camila, ele é bem didático, né? As entidades de assessoramento, o que elas fazem? Elas fortalecem e estabelecem, acima de tudo, a centralidade e o protagonismo do usuário. Elas trabalham com o fortalecimento, a capacitação e a orientação de lideranças comunitárias, que podem ser, inclusive, agentes ativos e autônomos nessas comunidades, na obtenção, acima de tudo, pela luta dos direitos socioassistenciais dessas comunidades. Nós temos as entidades que representam conselhos e organizações, e aqui tem alguns exemplos, né? Entidades que prestam, organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que prestam alguns tipos de capacitação, às vezes, em muitos momentos, para inclusão produtiva, essas formações de liderança, que prestam algum tipo de apoio técnico e que trabalham também com fortalecimento comunitário e gestão e governança local. E trabalham, por exemplo, com economia solidária também. Muitas entidades têm uma figuração muito presente nesse sentido. Em alguns municípios, inclusive, existe até uma legislação específica sobre economia solidária. É uma legislação extremamente eficiente no que se refere à inclusão produtiva das pessoas, para que elas possam superar as suas vulnerabilidades sociais. E nós temos, por último, não menos importante, as entidades que trabalham na defesa e garantia de direitos e que atuam para assegurar os direitos e combater possíveis violações dos usuários, que estão figurados aqueles que são atendidos pela política de assistência social. E eles podem trabalhar com orientação jurídica social, com combate à exclusão, com acesso às políticas públicas, articulação com os órgãos. E aqui eu vou chamar uma atenção especificamente para a tipologia. Não necessariamente uma entidade ela precisa de fazer só um desses atendimentos, ou está enquadrado só em algum tipo de tipologia. A APAE, por exemplo, ela atende tanto a questão do atendimento, quanto também do assessoramento em muitos momentos, e também na defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência. Assim a Vila e assim outras entidades. E aqui estabelece-se algumas regras mais robustas no que se refere para essas entidades serem enquadradas como entidades passíveis de obtenção da inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e, posteriormente, obtenção também do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Essas entidades elas são passíveis, inclusive, de receber recursos, tanto no âmbito municipal, estadual e nacional. O que se estabelece como novas regras? Eu vou trazer aqui algumas questões mais severas. Né? São 10 eixos que mais impactam. A primeira é essa tipologia que nós falamos. A segunda, que a entidade ela precisa de demonstrar isso de uma forma bastante explícita, a sua vinculação ao Sistema Único de Assistência Social. Então ela precisa de mostrar qual é o tipo de serviço que ela presta, qual que é o público prioritário que ela atende e como que é esse atendimento para ela obter inscrição, conforme essa nova resolução do Conselho Nacional e, consequentemente, os conselhos estaduais e municipais
deverão estabelecer as suas resoluções para as que as entidades obtenham inscrição, seguindo a normativa dessa inscrição, dessa resolução do Conselho Nacional. E uma exigência que ela talvez seja uma das mais desafiadoras para as entidades, que elas passam a ser obrigadas a ter uma equipe multidisciplinar obrigatória, não mais de forma voluntária. Então as entidades elas serão obrigadas a contratar profissionais com formação específica, de preferência profissionais técnicos de nível superior, que tenham conhecimento da política de assistência social, até mesmo para que se faça a interface com os centros de referência de assistência social CRAS, os centros de referência especializados de assistência social do CREAS e a própria Secretaria, né, de Assistência Social, assim como também essa Casa Legislativa e demais órgãos municipais. Outra informação, precisa de se ter, né, a entidade ela precisa de fazer uma declaração formalizando que dentro daquela instituição existe um trabalho decente diante de discriminação, levando em consideração diversos públicos, conforme as diretrizes da Organização Internacional para o Trabalho, né, que essa entidade ela se compromete que naquela instituição não tem nenhuma prática de assédio moral, racismo, LGBTfobia, capacitismo, etarismo, entre outras questões ligadas ao mundo do trabalho. Os públicos prioritários eles precisam de ser explicitados, conforme nós falamos, porque existem públicos que são, que hoje nós tivemos um momento muito importante aqui no município, que foi a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E lá nessa conferência discutiu-se, né, que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta, conforme o artigo 227 da Constituição Federal. Então, por exemplo, se uma entidade, ela obtém-se uma inscrição no conselho e ela fala que o público prioritário dela são crianças e adolescentes, ela precisa de exemplificar através do seu plano de trabalho, seu relatório de atividades, quem que é esse público, qual que é a idade dele, como que são os atendimentos, isso precisa de ficar bastante evidente, tanto para que se tenha uma fiscalização mais efetiva e uma transparência dessas ações dessas entidades, diante das comissões que já são estabelecidas dentro do executivo local, a própria Câmara Municipal possa fiscalizar também, caso necessário, e também o Conselho Municipal de Assistência Social, que também tem uma função, né, de fiscalizar e acompanhar as ações e as atividades, principalmente quando se tem a aplicação de recurso público. Mais algumas questões que são importantes são as aquisições socioassistenciais como referencial avaliativo, né, que tem como objetivo demonstrar autonomia, empoderamento, protagonismo e pertencimento dessas entidades e dos seus usuários atendidos na comunidade. A distinção clara de assessoria de mercado e assessoramento do SUS, por exemplo, a empresa que nós temos, ela faz assessoria de mercado. Então, a minha empresa ela não poderia obter uma inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, porque a nossa empresa, primeiro, que ela tem como finalidade, é uma empresa privada com finalidade lucrativa. Uma organização da sociedade civil ela não tem finalidade lucrativa. E aqui já se estabelece uma distinção bastante significativa. Mas isso precisa de ficar mais evidente ainda, porque algumas instituições ao longo do tempo foram se aproveitando dessa possibilidade de obterem inscrição e prestar um serviço para municípios, por exemplo, disfarçando um pouco a ideia de que elas não queriam ter lucro, mas de alguma forma geravam lucro para os seus diretores ou alguns colaboradores. A preponderância das atividades finalísticas precisa de se evidenciar. Quais as atividades? No plano de serviço, no plano de trabalho que essa entidade, para obter inscrição ou renovação da sua inscrição, ela precisa de evidenciar quais são as atividades, principalmente para ficar evidenciado o caráter continuado. A entidade ela não pode prestar, por exemplo, apenas uma atividade no ano. Vamos pensar que uma entidade vai estabelecer uma feira. Eu dei um exemplo aqui de economia solidária. Uma instituição que vai organizar uma feira de economia solidária, uma feira durante o ano. Ela não pode obter inscrição, porque ela está realizando um evento só durante o ano. Então, essa entidade ela não é passível, por exemplo, de receber um recurso específico da assistência social
são recursos hoje tão limitados. A gente hoje discutiu isso sobre também a PEC 383, que foi aprovada na Câmara e agora se transformou na PEC número 7 de 2026, que vai ser discutida no Senado, que regulamenta e estabelece pelo menos 1% da receita corrente líquida nas 3 esferas, né? União, Estados e municípios, destinados à política de assistência social. Então se percebe, para se ter uma ideia, hoje nós falamos que no Estado 0,05% da receita corrente líquida do Estado é aplicado na assistência social, um recurso ínfimo. Então, como são recursos ainda que fazem com que muitas das entidades, muitos municípios obtenham subfinanciamento da política de assistência social, subentende-se que o critério precisa de ser mais rigoroso ainda. Por quê? Porque muitas dessas entidades, por exemplo, que prestam relevantes serviços, elas talvez estejam mais vinculadas a outras políticas setoriais, como nós falamos, ao esporte, por exemplo, ou à política de cultura. Entende-se que essas entidades elas devem pleitear recursos de acordo com as leis de fomento conforme essas políticas setoriais. A lei de incentivo, né, ao ICMS ligado à cultura ou até mesmo ao esporte, relacionado ao ICMS cultural e a lei estadual, principalmente, que fala sobre essa destinação de parte do ICMS para essas políticas setoriais. Já concluindo aqui, caminhando para o final da nossa fala, a inscrição abrangente para pessoas com deficiência e mundo do trabalho, isso precisa de ficar evidenciado também, e as regras de transição. Então, o município também estabelece, o nosso objetivo aqui hoje de fala técnica e orientativa, não é não trazer nenhuma punição para as entidades, não é caçar a inscrição de ninguém. O nosso objetivo é trazer o esclarecimento necessário e, acima de tudo, conforme a Camila mencionou, assumir o compromisso tanto da Secretaria como também nosso, de empresa que presta assessoria, de apoiar tecnicamente todas as entidades que precisarem de alguma orientação técnica para as suas devidas adequações e, acima de tudo, também para que possam, acima de tudo, organizar os seus documentos e, às vezes, até em alguns casos, conforme nós falamos, obter inscrição em outros conselhos. Porque uma entidade, por exemplo, que hoje recebe uma emenda parlamentar em âmbito nacional, essa entidade ela precisa ter muito critério na utilização desse recurso, porque se esse recurso for utilizado e essa resolução, por exemplo, ela não for obedecida, e essa instituição, por exemplo, tiver a sua inscrição suspensa, talvez essa entidade tenha que devolver recurso ao Tesouro Nacional. Então, é uma coisa que nós queremos evitar através desse apoio técnico e desse trabalho que está sendo feito pela Secretaria. Então, esse é o nosso objetivo de estar aqui nessa noite, esclarecer um pouco dessas mudanças, talvez em tempo que não seja necessário também para nós esgotarmos todas as dúvidas que possam surgir, e para isso que nós assumimos também o compromisso de estarmos aqui em outras vezes, talvez até nessa casa, quando for necessário, e também lá na Secretaria prestando todo o apoio e orientação técnica às entidades. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade e estamos à inteira disposição dos vereadores e de todas as entidades. Alguém quer fazer uma pergunta? Parece que ficou bem claro, sabe? Foi muito importante a sua vinda, até porque com a presença das associações, que fique bem claro o que pode ser feito, né? Com certeza. Para não ter o problema de depois ter que fazer a definição dos recursos e que todo mundo realmente mantenha uma atividade com relação à assistência social. Tá? A gente vem te agradecer pelos esclarecimentos e para estar sempre à disposição dessa casa para novas vindas, tá? Agradeço mais uma vez e uma boa noite a todos. Tá? Muito obrigado, viu? A gente agradece. Mais uma vez, nós estamos à disposição, tá? O pessoal que tiver alguma dúvida, a gente está à disposição lá na secretaria e, se necessário for, a gente retorna. É importante pontuar que essa resolução, ela ela está tendo uma nova aplicabilidade, né? Então, nós, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social, nosso desejo é que todos consigam se adequar, né, a essa normativa. Então, eu, enquanto Secretária de Desenvolvimento Social,
eu tenho autonomia para dar, porque já foi dado até o prazo, até dia 30 de agosto, desculpa, 30 de abril, ficou lá, foi dado até dia 30 de abril e eu tenho autonomia para dar mais 30 dias. Porém, se a gente levar o conselho, né, de assistência social, talvez a gente consiga mais 30 dias, enfim. Porque o nosso desejo verdadeiramente é que as instituições consigam se adequar. Né? Porque quanto mais instituições a gente tiver ligadas à assistência social, mais importante é para o município. Né? A gente está precisando de juntar, unir as nossas energias. E onde entra a parte cultural? A parte cultural, a gente também pode encaminhar. Tem a Lei Aldir Blanc, tem a Lei Paulo Gustavo, tem o ICMS, Lei Rouanet, tem várias ferramentas, né, de captação de recursos para a cultura, na parte de esporte, tem ICMS, tem projetos de esporte. Se for entidades que prestam serviços ligados à criança e adolescente, tem projetos que podem ser inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se forem trabalhos para a população idosa, pode obter inscrição também no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Essas entidades também são passíveis de captação de recurso através do imposto de renda pela doação pessoa física, né, até 6%, 3% para cada política setorial, e também pode ser feito doações por empresas lucro real no final do ano também para os fundos municipais, tanto da infância e da adolescência quanto pessoa idosa. E o Fundo da Infância e Adolescência tem uma mudança na lei recente que permite hoje que a entidade ela faça a captação com o patrocinador direto obtendo a carta de indicação. Isso desburocratiza o processo e faz com que o dinheiro chegue direto na entidade que presta o serviço. Então, por exemplo, eu dei um exemplo prático no folder sobre a Gira. A Gira ela é uma organização que ela tem uma pegada um pouco ligada à cultura, mas a atividade principal da Gira é de assessoramento. Então, a Gira, no caso, ela se enquadra por ela ser uma entidade de assessoramento. E a cultura tradicional, a tradição da cidade? Aí a tradição, aí tem o patrimônio. Tem o conceito patrimonial, que é extremamente relevante, porque existem recursos específicos para valorização de patrimônio no município. Inclusive que chega mensalmente esse valor, não acompanho, né? Mas vocês podem procurar o Johnny na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que vem um valor mensal. Todo mês ele chega para o Conselho de Patrimônio, para o turismo também, chega um valor, um valor mensal para o turismo através do ICMS. E essas entidades elas podem inscrever projetos com produtores culturais e apresentarem diretamente ao Estado, né? Especificamente, a Ana Paula pode ajudar muito vocês nisso, para captação de recursos via lei de incentivo do ICMS. Então, a empresa que paga o ICMS, ela deduz parte do imposto dela e aproveita esse recurso e é repassado para as entidades para desenvolvimento das diversas atividades culturais. Então, mas tipo assim, a festa do Congo, o carnaval, como que isso entra tudo aí? Principalmente se enquadra especificamente nesse tipo de exemplo que a gente acabou de dar, ligados às manifestações culturais tradicionais. Pois não. Por favor, Toninho, você disse que não estava aberto para cá, mas eu queria só fazer um pedido, né, ali para eles, porque a PAI, a gente está querendo pegar o fundo, para incluir no fundo da criança e adolescente, nós temos que criar o da deficiência, como foi criado agora do idoso, né, já tem o da criança. E aí, para a gente fazer, eu já tentei, mas nós temos que ir através da assistência social. Eu já encontrei que eu tenho dinheiro, uma alternativa que eu já recebi, já pedi de pessoas assim que mandam pra gente, mas aí como a gente não tem a criança e o adolescente vai trabalho para adulto. Existe um conselho da equidade, ele é da Secretaria Municipal de Saúde. A gente já tinha começado a discutir sobre isso.
Então, existe já esse conselho, quem está à frente dele é a Zezé, e é o conselho da equidade. Eu achei super interessante, porque o pessoal LGBT, eu estava, o pessoal do coletivo, aí eu falei, eu falei assim, gente, e se a gente for criando, abrindo muitas, né, a gente tem que ver onde que cada fortaleceu o que já existe, né? Enfim. Não adianta você abrir um conselho e não ter a representatividade necessária. Você marca as reuniões ordinárias, não aparece ninguém, né? Inclusive, a nossa próxima ação aqui nessa casa será uma assembleia que a gente vai reestruturar todos os conselhos de assistência social e o nosso desejo é já trazer mais engajamento. Já conversei com alguns colegas aqui de vocês, de a gente trazer as reuniões dos conselhos para a Câmara, se assim for permitido por todos os vereadores, para a gente dar mais publicidade para isso e assim, se a gente conseguir transmitir isso ao vivo, se a gente, para que mais divulgar as pautas com antecedência. Olha, hoje nós vamos falar sobre as entidades que ainda, se eu gostaria, né, de saber sobre as entidades, e aí a população também ter essa possibilidade. Então, essa será o nosso próximo. Me desculpa, só para tirar a dúvida mesmo, desculpa, tá? Muito obrigada, viu? À disposição, Muito obrigada. Camila, nós que agradecemos, tá? Obrigada, Uma pessoa que está à disposição, tá? Pode ficar à vontade, tá? Como o vereador deseja fazer uso da palavra, vereador Eduardo. Eu queria fazer uma explanação, porque recentemente eu tive algumas indicações lá para a base atendida. E uma delas que foi atendida foi os quebra-molas, lá na rua Leonide Alves de Mello. Só que, infelizmente, eles fizeram os quebra-molas daquela mesma forma que fizeram ali próximo à igreja do Rosário, e não sinalizaram, não pintou, não colocou placa, e eles fizeram próximo ao final de semana. Então, muita gente que passou por lá que não viu, bateu esses quebra-molas um atrás do outro. Então, é muito importante que quando eles façam alguma atividade dessa forma, já colocar a sinalização, porque não tem como simplesmente fazer os quebra-molas e não sinalizar. É isso, obrigado. Eu ia fazer esse comentário. Eu fui um que pulei lá, não vi. Passei lá de noite, você, né? Estava vindo da Turquia, você veio despercebido. Realmente é pertinente o que você falou, Eduardo. Esperava seu pai. Sempre que eu passo lá de manhã, quando eu vou da academia, e eles me falam alguma coisa, eu sou vai lá. Acho que é muito bom que eles já pintaram. Inclusive o outro lá de perto de casa eles já pintaram. Certo. Vai ser rápido. Não se manifestando nenhum dos seus vereadores, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos. Obrigada.